Estamos ao vivo agora, dia 2 de novembro de 2021, para encerrarmos, fazermos a leitura do último capítulo do livro Alex e Eu. A gente vai finalizar o capítulo 8, paramos na página 204. Juliene Castro, Flávia Meira, boa noite, entrou. Boa noite, amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje eu atrasei um pouquinho, alguns minutos, estava ali refletindo. Boa noite, Catarinas Baby, Jaqueline, seja muito bem-vinda. Oi, Letícia, patriota. Boa noite, amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos. Entrei um pouquinho atrasado hoje, estava ali pensando, agradecendo, mentalizando, e hoje a gente vai finalizar, né, a leitura. Vou aguardar só mais um pouquinho, não vou perder muito tempo, já vou falando os informezinhos, né, quero dar as boas-vindas a todo mundo que está por aqui. De antemão já quero agradecer muito por esse projeto que encheu minha alma, sabe? Foi muito gratificante estar aqui com vocês, está sendo muito gratificante. E quero dizer que ele é um embrião de um projeto que vai continuar, né? A gente vai continuar com outras leituras. O objetivo vai ser esse, fomentar, estimular a leitura. E aí a gente vai estar sempre buscando temas relacionados às nossas amadas aves. E vamos lá. Todas as leituras estão salvas, né, na playlist, para quem está chegando agora. Todas as leituras estão salvas nas playlists. Tem playlist no YouTube, no canal do YouTube Petu dos Aves, e tem playlist salva no Instagram. Então, quem quiser acompanhar, voltar, rever, tá tudo salvo, tudo certinho lá. O que eu quero falar sobre... Hoje a gente vai ler o final do capítulo 8, vai ler o capítulo 9, que é o último capítulo. O debate, a gente tinha falado... Boa noite, Doraci. Boa noite, seja muito bem-vinda. Estou muito emocionada hoje, a leitura do nosso último capítulo. Mas esse é um projeto que veio, se Deus quiser, para ficar. Estou muito feliz de tá conseguindo concretizar, né, ele, que era uma ideia já antiga. E estou muito feliz por vocês estarem aqui, só quero agradecer. Mas a gente tem muito chão ainda pela frente hoje, então vamos continuar. O debate eu estou pensando em fazermos na próxima semana, na próxima terça-feira, de hoje a 8, porque vai ter tempo de vocês verem, né? Quem quer rever alguma coisa, fazer suas anotações, quem ainda não viu tudo, assistir, para ficar bem completinho, e aí a gente conversar com todo mundo já, com anotações, com algumas observações que queira trazer. Acho que vai ficar bem interessante assim. E aí a gente se prepara, né, melhor para o debate de hoje a 8. Eu acho que fica melhor assim, a gente ganha um tempinho para se organizar. E o novo livro, já tem um novo livro, é um livro leve, e aí já separei ele, mas a gente vai divulgar ele no dia do debate, tá bom? Para a gente organizar o próximo projeto. Então é isso, gente. E aí também gostaria muito de contar com a sugestões de vocês, para novos temas, né? Temas, pode ser ficção, pode ser pesquisa, pode ser o que seja, né? Assim, que tenha uma relação com o mundo das aves, com esse universo que a gente gosta. E aí eu estou muito aberta para sugestão e vou anotando as sugestões para a gente ir tocando os projetos em frente, tá? Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Muita gratidão a todos que passaram aqui pelas lives. Muita gratidão por aqueles que ainda vão assistir as lives, né, gravadas. E só gratidão, só muita gratidão. E a gente vai continuar o nosso projeto e vamos entrar nas leituras já, né, gente? A gente terminou ontem o capítulo 8 na página 204. Mas, Tatá por Deus, boa noite, seja bem-vinda. A gente terminou na página 204, mas vamos retomar um pouquinho para pegar o fio da meada na página 203, no último parágrafo especificamente, tá?
Então, vamos lá. Página 203, último parágrafo. Eu já pensava em trabalhar a ilusão de ótica com Alex desde que estivemos no laboratório de mídia. No verão de 2005, associei-me a Patrick Kavanagh. Eita, gente, eu nem perguntei. Desculpa, hoje eu tô emocionada, na verdade. Som e imagem estão ok. Preciso dessa confirmação para tocar o bonde adiante. Quando vocês puderem, vocês me dão um joinha aí. Alguém me dá um joinha. Que o som, principalmente o som, a imagem nem tanto. Claro que é importante, mas o som é o primordial da história. Para vocês ouvirem tudo certinho. Ok, massa. Então vamos lá. Página 203. Eu já pensava em trabalhar a ilusão de ótica com Alex desde que estivemos no laboratório de mídia, no verão de 2005. No verão de 2005, associei-me a Patrick Kavanagh, professor de psicologia da Harvard, para colocar a ideia em prática. O cérebro humano nos prega muitas peças e por isso, às vezes, vemos as coisas como elas não são. Patrick e eu colocamos uma questão simples e profunda. Alex vê o mundo exatamente como o vemos? Ou seja, o cérebro dele experimenta as ilusões de ótica da mesma maneira que o nosso experimenta? Vislumbrei esse trabalho como o novo horizonte da minha jornada com Alex, muito além da nomeação de objetos ou categorias ou algarismos. Os cérebros dos pássaros e dos humanos entraram em divergência evolucionária há 280 milhões de anos. Isso significa que os cérebros das aves e dos mamíferos possuem diferenças estruturais a ponto de os fazerem operar de maneira diferente? Até o trabalho de Eric Jarvis e outros, publicado em 2005, e que serviu de marco a essa pergunta, a resposta era sempre um sonoro e convicto sim. Olhe o cérebro de um mamífero e se surpreenderá com a multiplicidade de dobras da massa do córtex cerebral. Dizia-se que os pássaros não tinham córtex, razão pela qual a capacidade cognitiva deles seria bastante limitada. Fundamentalmente, esse foi o argumento com o qual me deparei durante as 3 décadas de trabalho com o Alex. Não se esperava que fosse capaz de nomear objetos e categorias e de entender noções de maior e menor, e de igual e diferente, porque tinha um cérebro de passarinho. Mas o fato é que Alex fez tudo isso. Eu sabia que ele estava provando uma verdade profunda. Os cérebros podem parecer diferentes, e talvez haja um espectro de habilidades determinadas por detalhes anatômicos. Mas o cérebro e a inteligência são um traço universalmente partilhado na natureza. A capacidade varia, mas os blocos de construção são os mesmos. Na virada do milênio, o meu argumento começava a ganhar terreno. Não era só o meu trabalho com Alex, mas os de muitos outros. Os animais estavam garantindo o patamar de um grau maior de inteligência que ultrapassava as expectativas. Uma prova disso foi o convite que recebi em 2002 para ocupar uma cadeira no simpósio de um encontro anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência, o qual se intitulava Cognição Avícola. Quando é um elogio ser chamado de cérebro de passarinho. Nick entrou, Carolzinha, oi amiga, boa noite. Vamos lá, amiga, hoje é uma noite de muita emoção. A gente está na página 205. Na introdução estava escrito: este simpósio demonstra que, embora muitas espécies de aves não tenham uma estrutura cerebral que dispõe de grande parte da estrutura cortical e da história evolucionária dos humanos e se diferencie tanto destas, igualam-se e por vezes os ultrapassam em relação a diversas tarefas cognitivas. 5 anos antes, um simpósio com essa dimensão seria praticamente inviável. Era o progresso à vista. Que bom, né? Progresso sempre. 3 anos antes, o trabalho de Jarvis tinha afirmado de maneira efetiva que, no final das contas, o cérebro dos pássaros e dos mamíferos não é tão diferente. Ainda mais progresso. Quando, em julho de 2006, Patrick e eu submetemos uma proposta de financiamento para a National Science Foundation, nós achávamos que, pelo menos em alguns aspectos, Alex poderia ser capaz de ver o nosso mundo como o vemos. Não esperamos para saber se o financiamento sairia ou não e iniciamos um trabalho preliminar. Isso sim, né, gente? É acreditar no que faz. Não esperou, não aguardou
o financiamento sair, já botou logo a mão na massa e foram começar. Optamos pela tão difundida ilusão como o primeiro teste. Talvez você já tenha entrado em contato com ela por meio de livros e artigos populares. 2 linhas paralelas de igual comprimento, ambas com setas nas extremidades, uma com setas apontando para fora e outra com setas apontando para dentro. Embora com o mesmo comprimento, aos olhos humanos, a linha com setas apontando para dentro parece mais comprida. Isso é ilusão. Aí eu já vi várias vezes isso aí e eu nunca entendi por que a gente vê diferente. Porque a gente vê uma maior, outra menor. Nós tivemos que fazer uma pequena modificação no teste, de modo que pudesse ser utilizado pelas habilidades singulares de Alex. Variamos a cor das 2 linhas e mantivemos as setas negras. Depois perguntamos, qual cor é maior/menor? Alex selecionou de pronto e seguidamente a linha que você e eu selecionaríamos. Pelo menos neste teste ele via o mundo da mesma maneira que nós. Era um passo muito promissor. Em junho de 2007, Patrick e eu fomos informados que obteríamos o financiamento e no final de agosto recebemos a notícia de que teria início no dia 1º de setembro, um sábado. Disporíamos de dinheiro por 1 ano. Na segunda-feira seguinte, demos uma festa no 7º andar do William James Hall, da Harvard, para celebrar. Sentia-me especialmente feliz e confortada pelo alívio do meu infortúnio financeiro. Eu estava lecionando durante meio período na Escola de Extensão de Harvard desde 2006 e começara a dar aulas também no Departamento de Psicologia no início de 2007. Sobrevivia com um salário extra oferecido pela Alex Foundation, mas para mim isso significava tofu e termostato baixo. O novo financiamento mudaria tudo. Adri Aguiar entrou. Seja bem-vinda, Adri. Vamos lá. Eu me tornaria uma bolsista de pesquisa com mais benefícios e um salário pequeno, embora decente. E 35% dos custos do laboratório seriam cobertos. Eram $35 mil a menos que teria de levantar naquele ano. Não podia estar mais feliz. Ainda não era uma professora efetiva, mas era uma melhoria inestimável. Alex se mostrava um pouco abatido naquela semana, mas não apresentava nada de anormal. As aves tinham tido uma espécie de infecção no mês anterior, mas estavam completamente recuperadas. Já tinham recebido o atestado de saúde do veterinário. Na tarde do dia 5, uma quarta-feira, a Dana Shanner juntou-se a mim e a Alex no laboratório. Ela é uma aluna graduada no Departamento de Psicologia da Harvard, que pesquisa as origens das habilidades musicais. Achamos que seria interessante fazer algum trabalho com Alex. Naquela tarde, queríamos ver quais eram as músicas que mais o tocavam. A Dana colocou alguns discos dos anos de 80 e Alex se divertiu muito. Balançava a cabeça no tempo da batida. Enquanto dançávamos algumas músicas, ele se socializava com a gente. A festa foi tão contagiante que nos prometemos que na próxima sessão levaríamos a sério o trabalho com a música. No dia seguinte, quinta-feira, dia 6, Alex não se mostrou interessado em trabalhar os fonemas com 2 alunos durante a sessão da manhã. Alex não quis cooperar na tarefa. Ele não estava atento, escreveram no diário de trabalho de Alex. No meio da tarde, já estava mais engajado e dessa vez com uma simples tarefa de selecionar corretamente uma xícara colorida, debaixo da qual havia uma noz. Cheguei às 5 da tarde, como de costume. Arlene já tinha saído. Ela e os alunos tinham removido os tapetes até um dos lados da sala para a limpeza das sextas-feiras, que o pessoal da manutenção fazia. Shannon Cabell, uma aluna, estava comigo. Sentamos em frente ao computador, com Alex em seu poleiro entre nós e diante da tela. Eu estava trabalhando em novos testes de ilusão de ótica. Tentava obter cores e formas sem demandas, apenas deixando correr. Alex mostrava-se afetuoso e tagarelava como sempre fazia. Às 6h45, as luzes suplementares apagaram-se, um sinal habitual de que tínhamos poucos minutos para sair.
Depois as luzes principais apagaram-se e era hora de colocar os pássaros nas gaiolas. Primeiro o Art, depois Alex e por último o relutante Griffin. Fique bem, te amo. Disse-me Alex. Também te amo, repliquei. Vem amanhã? Sim, eu disse, venho amanhã. Era a nossa despedida costumeira. Como sempre, Griffin e Wart não disseram nada. Saí e dirigi durante 40 minutos até minha casa, em Swampscott, no litoral norte. Chequei os e-mails, comi alguma coisa, tomei um copo de vinho e fui para a cama. Na manhã seguinte, acordei por volta das 6h30, como de costume. Depois de tomar uma ducha e fazer alguns alongamentos, fui dar uma volta na praia, o que gostava de fazer todos os dias. Aliás, foi isso que mais pesou para que eu fosse morar naquele lugar. O sol já está alto, projetando trilhas cintilantes ao longo do mar tranquilo. Era um daqueles dias sensacionais de céu azul cristalino de início de setembro na Nova Inglaterra, cativantes. Às 8h30 já estava de volta a casa, tomando o meu café da manhã em frente ao computador. Um e-mail me aguardava. Confirmamos que tivemos sucesso com relação ao pedido de financiamento para o eTalk, dizia a mensagem. Já é uma de nossas consultoras. Parabéns, entraremos em contato o mais rápido possível. A mensagem era de um colega na Europa. Fazia parte de um consórcio de pesquisadores que tinham proposto um projeto importante sobre a evolução da linguagem, envolvendo modelos de computadores e robótica. O projeto tinha ficado em primeiro lugar entre 32 propostas concorrentes e seria premiado com 6 milhões de euros a partir de 2008. Ainda que não tivesse me tornado um membro ativo da equipe de pesquisa, eu voltaria para a Europa pelo menos uma vez por ano, para debatermos resultados e ideias. Gente, desculpa, é porque eu esqueci de botar o lenço aqui. Essa notícia, que chegava da Europa dias depois da aprovação formal do financiamento do NSF, era excitante. Um verdadeiro bônus. Soquei o ar com os 2 punhos e declarei em alto e bom tom: Urra! Finalmente as coisas estão mudando de verdade. Mandei imediatamente uma mensagem de volta para o meu colega. Levantei-me e fui pegar uma outra xícara de café na cozinha. Enquanto saboreava tranquilamente o rico aroma do café por alguns minutos, um pensamento cruzou a minha mente, como acontecia de vez em quando, algo que minha amiga Jane tinha dito uma vez. Se naquele dia de 1977 eu tivesse adquirido um outro cinzento, Alex poderia ter passado a vida inteira no anonimato, desvalorizado e abandonado no quarto de alguém. É claro que isso não tinha acontecido, e lá estávamos nós, com uma história de surpreendentes feitos, prontos para partirmos juntos para um novo horizonte e novas realizações. E tínhamos os recursos de que precisávamos. Eu também me permiti saborear tudo isso e me vi invadida por uma sensação de felicidade, excitação e segurança que não sentia desde o tempo do laboratório de mídia. Sim, exclamei, retornando ao computador. Só um minutinho, gente. Me dei aí um segundinho. Desculpa, gente, eu não coloquei um lencinho aqui perto, mas tudo bem. É que não tem como não se emocionar, né, em algumas passagens desse livro. Mas vamos em frente. Somos de carne e osso, né, todos nós, graças a Deus. Vamos lá. Enquanto estava na cozinha, chegou um outro e-mail. O assunto era tristeza. Meu sangue gelou enquanto lia a mensagem. Lamento relatar que nesta manhã um dos papagaios foi encontrado morto no chão da gaiola, quando Josie foi limpar a sala. Não sei bem qual deles. No canto esquerdo, ao fundo da sala. A mensagem era de Casey Reis, o veterinário-chefe do alojamento animal da Brandeis. Fiquei literalmente em pânico. Não, não, não. O canto esquerdo é a gaiola do Alex. Tentei respirar, tentei afastar o terror. Gente, vocês vão me dar só um segundo de licença, porque eu vou só pegar um lencinho ali, tá? Eu volto rapidíssimo.
Pessoal, perdão por essa falha, tá? Eu achei que eu seria forte o suficiente. Já é a terceira vez que eu leio esse livro, mas não adianta não. Vamos lá, né? Desculpem ter parado, tá? Desculpem. Vamos lá. Enfim, aí ela falou, não, o canto esquerdo é a gaiola de Alex. Tentei respirar, tentei afastar o terror. Talvez tenha confundido o lado direito dele com o esquerdo. Talvez seja um engano. Talvez não seja Alex. Não pode ser o Alex. Mesmo agarrando-me àquela tênue esperança enquanto pegava o telefone, eu sabia que Casey não cometeria um engano. Sabia que Alex estava morto. Antes de discar o número, 1,5 segundos de Casey apareceu na tela. A mensagem era simples. Temo que seja Alex. Consegui localizar Casey praticamente impossibilitada de falar, de tantas lágrimas, de tanta dor. Ela me disse que tinha embrulhado Alex em um pedaço de pano e o colocado no refrigerador do saguão do laboratório. Apressada, vesti um jeans e uma camiseta e saí correndo para o meu carro. Nunca saberei como consegui dirigir naquele estado. Telefonei para Arlene porque não queria que ela entrasse despreparada no laboratório. Estava chegando no estacionamento do laboratório quando atendeu a ligação. Alex está morto. Alex está morto. Eu disse nervosamente. Mas talvez tenham se enganado. Talvez não seja o Alex. Por favor, Arlene, vê se o encontra. Ela ainda tinha esperança, né? Que não fosse ele. A gente sempre fica querendo que o pior não aconteça, né? O pior no sentido de o que a gente considera o pior, né? Porque a gente desconhece os ensinamentos. Vamos lá. Os ensinamentos superiores, né, a nós. Que eu queria falar isso. Vamos lá. Me perdi, gente, um pouquinho. Vê se o encontra. Mas o que estava dizendo? Eu sabia que Casey não tinha se enganado. Sabia que Alex estava morto. Mas acabei dizendo aquelas palavras como se pudessem negar a verdade que já sabia. Pobre Arlene. Agora ela também chorava histericamente. Por fim, disse que estava indo para o laboratório e que veria o que tinha acontecido. Subiu correndo a ladeira que levava até o prédio e entrou pela porta lateral. Chegou lá dentro pouco depois de Betsy Lindsay, uma amiga nossa, voluntária. Betsy ainda não tinha notado que faltava alguma coisa. Arlene viu imediatamente o que ela também não queria ver. Griffin e Wart em suas gaiolas de portas fechadas e a porta da gaiola de Alex entreaberta, a gaiola vazia. Cheguei ao laboratório quase 1 hora depois e me abracei com Arlene e abraçada soluçamos durante algum tempo. Ondas e ondas de dor e desespero nos arrebatavam em uma corrente de descrença compartilhada. O Alex não pode estar morto, dizia Arlene entre lágrimas. Ele era maior que a vida. Sabíamos que teríamos de levar Alex para fazer uma autópsia na veterinária, mas nem eu nem ela encontrávamos coragem para ir até o refrigerador e lá tirá-lo de lá. Betsy fez isso para nós e o colocou dentro de uma pequena caixa para transportar animais. Decidimos que entre nós duas era a Arlene que estava em melhor condição para dirigir durante 40 minutos até a veterinária. Já tinha feito isso diversas vezes quando Alex ou algum outro pássaro precisavam de tratamento ou de um simples check-up. Mas daquela vez era diferente. Daquela vez, Alex não voltaria conosco. Fomos recebidas por Karen Holmes, uma das veterinárias da clínica, com abraços de carinho e compreensão pelo nosso pesar. Depois ela nos conduziu até a sala mortuária, onde colocamos Alex, ainda enroladinho no pano, imóvel dentro da caixa, junto a nós no sofá. Arlene e eu sentamos de mãos apertadas e choramos sem palavras. Karen perguntou se eu queria ver Alex pela última vez, mas me recusei.
Anos antes, tinha visto o meu sogro no caixão. Levei muito tempo para apagar a imagem dele naquele caixão, ressequido de toda a vida. Depois disso, jurei que nunca mais olharia para a morte e continuei assim determinada, até mesmo quando minha mãe morreu. Eu queria me lembrar daquele Alex que deixara na gaiola na noite anterior. O Alex travesso e cheio de vida. O Alex que durante anos, tantos anos, tinha sido meu amigo e colega de trabalho. O Alex que surpreendera o mundo da ciência por ter feito tantas coisas que se acreditava não ser capaz de fazer. E agora ele estava morto, 2 décadas antes do término de sua expectativa de vida. Como pôde fazer isso, Alex? Nossa, gente, eu tô toda desmanchada. Eu queria me lembrar do Alex, cujas últimas palavras para mim foram: fique bem, te amo. Eu me levantei do sofá, agarrei a maçaneta da porta e sussurrei: adeus, meu amiguinho. Virei-me e caminhei em silêncio para fora da clínica. Gente, mil desculpas. Mas é mais forte que eu, tá? Mas vai... A gente agora vai... O 9º capítulo é bem legal. São os ensinamentos. E é um capítulo relativamente rápido. Mil perdões, tá? Eu pensei que ia ser fácil. Menos difícil ler esse capítulo. Mas nunca é. Já e sua turma. Oi, Guilherme. Olha a cara da sua amiga, Guilherme. É isso que dá. Ao vivo é isso mesmo. É o 9º capítulo, amigo. É um capítulo bem difícil. Aliás, o 8º foi bem difícil, mas a gente vai para o 9º agora, tá? Então, vamos para o 9º capítulo, página 215. O título é O que Alex me ensinou. Carolzinha, eu imagino, amiga. Vamos lá. Vamos nos recompor. E vamos seguir em frente. O que Alex me ensinou, né? O que Alex ensinou para Irene. Alex nos deixou da mesma forma que um mágico deixa o palco, em meio a um clarão de luz tão intenso que turva os olhos, em meio a uma nuvem de fumaça, e o tecelão de magia se vai e nos deixa deslumbrados com o que vimos e nos perguntando que outros segredos estariam escondidos. A súbita, a inesperada partida de Alex deixou-me pasma com seus feitos e me perguntando sobre o que mais faria se estivesse entre nós. Ele partiu no apogeu dos seus poderes. Para alguns, seus feitos eram como mágica, ou pelo menos de outro mundo. E, na verdade, ele nos deu um vislumbre de um outro mundo, um mundo que sempre existiu e que insistia em se manter imperceptível aos nossos olhos. O mundo da mente dos animais. Eu quase não tive uma voz quando era criança, mas a poderosa presença daquela pequena criatura emplumada deu voz para o mundo oculto da natureza. Ele foi um grande professor para mim e para todos nós. A paciência talvez tenha sido a maior lição que Alex me ensinou. Sou uma pessoa determinada desde os meus tempos de criança. Isso, amigo, depois vê o começo no YouTube. Vamos lá. Sou uma pessoa determinada desde os meus tempos de criança. Tudo o que queria fazer, eu perseguia com afinco até ver o resultado final. Embarquei no Projeto Alex no início dos anos 70, com a mesma garra e idealismo que sempre tive, ou melhor, tivera. E me pergunto se não teria pensado 2 vezes antes de partir para tal aventura, se fizesse ideia dos milhares de obstáculos práticos e preconceitos quanto ao cérebro das aves que teria que enfrentar no decorrer dos anos. Mas claro que não fazia ideia e, em momento algum, desconfiei que alguma coisa seria capaz de me dobrar, de tanto que eu estava convencida da existência de um maravilhoso mundo de cognição animal a ser explorado.
Mas, ó, quanta paciência foi necessária para chegarmos ao ponto em que tínhamos chegado quando ele morreu. De fato, né, gente? Ela enfrentou. Quem vem acompanhando desde o início, viu o quanto, primeiro, das dificuldades, né, dos preconceitos que ela teve que enfrentar como mulher e como linha de pesquisa, né? Valorizando a inteligência e a cognição dos animais, que naquela época não se acreditava nisso. E aí depois, dependendo de financiamentos, né, de aprovação de projetos, recebendo muitos nãos, mas nem por isso ela desistiu, né, da linha de pesquisa dela. Ela realmente foi paciente, né, e persistente. Cientificamente falando, a maior lição que Alex me ensinou e que ensinou a todos nós foi a de que a mente dos animais é mais parecida com a mente humana do que a vasta maioria dos cientistas acreditava. Ou, ainda mais importante, estava preparada para cogitar. Com isso, eu não estou afirmando que os animais são miniaturas humanas, com algum tipo de baixas forças octanas. Se bem que, quando Alex zanzava pelo laboratório dando ordens para todo mundo, ele parecia um Napoleão emplumado. Na realidade, os animais estão longe de ser aqueles autômatos que durante tanto tempo a ciência tradicional acreditou. Alex nos ensinou como sabemos pouco sobre a mente animal e que há muito por descobrir. Verdade. Uma visão que carrega profundas implicações filosóficas, sociológicas e práticas. Uma visão que afeta a concepção que temos da espécie Homo sapiens e do seu lugar na natureza. Saber como os cientistas chegaram às ideias sobre a mente animal, contrariando o que os leigos chamam de bom senso, é fascinante e instrutivo. Vale a pena explorar o tema, porque nos fala de nós mesmos enquanto espécie. Os homens sempre buscaram o sentido do mundo e o lugar que neste ocupam. Os povos caçadores, que vivem em estreita harmonia com a natureza, e seus ritmos sentem-se intimamente interligados com os outros seres vivos. Eles se veem como uma parte integrante do conjunto da natureza. É lindo, né? Isso que ela fala. Isso se expressa, por exemplo, nas mitologias e no folclore dos aborígenes australianos e dos nativos americanos. Pode-se dizer o mesmo de todas as populações de Homo sapiens no decorrer de 6.000 gerações, das quais descendemos até um período recente na história humana. Quando as civilizações ocidentais começaram a criar raízes, como os gregos, emergiu uma espécie de pensamento muito diferente. No ano 4 a.C., Aristóteles concebeu uma visão do mundo natural que em seus fundamentos ainda persiste entre nós. Ele dispôs todos os seres vivos e coisas inanimadas em uma escala de valor baseada na mente. Os homens encontravam-se no topo, abaixo dos deuses, um lugar conquistado pela força do seu intelecto. Abaixo do mais abaixo, as pequenas criaturas e, por fim, as plantas. No sopé, no mais baixo lugar de todos, estava o conjunto do reino mineral. A tradição judaico-cristã adotou com regozijo as ideias de Aristóteles, segundo as quais o homem tinha o domínio de todos os seres vivos e de toda a terra. Tal descrição da natureza tornou-se conhecida como a grande cadeia do ser. Além de diferenciarem de todas as outras criaturas de Deus, os seres humanos também eram distintamente superiores. Pouco mudou quando Darwin argumentou que éramos o produto da evolução, não da criação de Deus. A grande cadeia do ser, uma ordenação estática da vida, se metamorfoseara no mero processo dinâmico da evolução progressiva. No transcorrer do tempo evolucionário, as formas simples resultaram em formas mais complexas até chegar ao homem como pináculo e último limite. Darwin não colocou dessa maneira, mas o antropomorfismo dos seus seguidores interpretou sem problema a sua teoria dessa maneira. Todos os demais seres vivos serviam ao propósito da exploração humana. Continuávamos sendo diferentes e superiores a todo o resto da natureza, apesar da ligação implícita com a natureza de nossa herança evolucionária. Enfim, a maioria dos cientistas acreditou nisso até pouco tempo atrás. Vaidade. Vosso nome é Homo sapiens.
Reconhecer o Homo sapiens está ligado ao resto da natureza por meio da evolução. Reconhecer que o Homo sapiens está ligado ao resto da natureza por meio da evolução feria o psiquismo humano. A crença de que o nosso intelecto e, particularmente, a linguagem falada reinavam absolutos na natureza trazia um pouco de dignidade ao nosso orgulho ferido e nos mantinha acima das baixas criaturas, como em 1872 disse Thomas Henry Huxley, defensor de Darwin, em seu livro Man's Place in Nature, o lugar do homem na natureza. Ninguém está mais convencido do que eu do grande abismo entre o homem e as feras, pois só ele possui o maravilhoso dote da fala racional e inteligível. E se mantém acima, como se no topo de uma montanha, muito acima dos seus humildes parceiros. Tal arrogância pouco mudou no decorrer de um século. Em seu discurso anual de 1973 para a American Philosophical Association, Norman Malcolm disse a mesma coisa. A relação entre pensamento e linguagem deve ser tão íntima que é realmente uma insensatez conjecturar que as pessoas podem não ter pensamentos. E mais insensato ainda é conjecturar que os animais podem ter pensamentos. Malcolm fez essa afirmação um ano antes de minha decisão de partir para o que se transformaria no projeto Alex, e depois do casal Gardner ter publicado o seu primeiro trabalho sobre o Bolshoi. Mas a equação era simples e para muitos conclusiva. A linguagem é necessária ao pensamento. Animais não têm linguagem, logo animais não pensam. Isso também foi o evangelho dos behavioristas, um movimento que iniciou na década de 1920 e que ainda era hegemônico quando comecei a trabalhar com Alex. Para os behavioristas, os animais são autômatos que respondem a estímulos sem pensar, o mesmo posicionamento de René Descartes 3 séculos e meio antes. Não é de espantar, então, que a atmosfera estivesse exaltada na conferência Cleveland, da qual comentei. As pessoas que trabalhavam com macacos e golfinhos desafiavam as difundidas noções da suposta supremacia humana, assuntos metodologicamente genuínos sobre o trabalho com a linguagem dos macacos. Precisavam ser ventilados, mas o rumo subjacente à conferência era o desejo de proteger a suposição da supremacia humana. Tal suposição nunca fora realmente testada. Na década de 80, porém, a fortaleza que protegia a supremacia humana se viu atacada e começou a desmoronar. Pensávamos que o uso de utensílios era exclusivo dos seres humanos, e a coisa não era bem assim. Como Jane Goodall descobriu nos seus chimpanzés que utilizavam varas e folhas como instrumentos. Tudo bem, só os humanos fazem instrumentos. Não novamente, conforme descobriu Goodall, e também outros mais tarde. Só os humanos possuem linguagem. Sim, mas foram descobertos elementos de linguagem em mamíferos não humanos. Cada vez mais, os animais não humanos eram flagrados fazendo coisas supostamente exclusivas dos humanos, e os defensores da doutrina só os humanos mudavam a trave do gol de lugar. Com o tempo, esses defensores admitiram que as raízes evolucionárias de certas habilidades cognitivas do ser humano também podiam ser encontradas em animais não humanos, mas só nos mamíferos de grandes cérebros, particularmente os macacos. Fazendo as coisas que fez, Alex nos ensinou que isso também não é verdadeiro. Uma criatura não mamífera e não primata com o cérebro do tamanho de uma noz podia aprender elementos de comunicação pelo menos tão bem quanto os chimpanzés. Esse novo canal de comunicação abriu uma janela para a mente de Alex, revelando a mim e a todos nós a sofisticada informação de processamento, pensamento que descrevi nos capítulos anteriores. Por consequência, existe um vasto mundo de cognição lá fora, não só nos papagaios cinzentos africanos, mas também em outras criaturas. É um mundo totalmente intocado pela ciência. Obviamente, os animais sabem mais do que pensamos e pensam mais do que sabemos. Isso foi, em essência, o que Alex e uma crescente variedade de projetos de pesquisa nos ensinou. Ele nos ensinou que a nossa vaidade é o que nos impede de olhar para a verdadeira natureza da mente animal e humana
e que é muito melhor aprender a respeito da mente dos animais do que acatar a doutrina estabelecida. Não é de espantar que eu e Alex tivéssemos de enfrentar tantos ataques. Assim como também tivemos de enfrentar as regras que mudavam sem aviso prévio. Aves não podem aprender a marcar objetos, eles diziam. Alex aprendeu. Está bem, mas não conseguem aprender conceitos. Alex aprendeu. Bem, certamente não conseguem entender a disputa entre igual e diferente. Alex aprendeu. E assim sucessivamente. Alex estava ensinando a esses céticos até onde vai a mente dos animais, mas eles eram alunos lerdos e relutantes. A ciência tem de ser rigorosa em sua metodologia. Entendo isso. Por isso mesmo, trabalhei tão arduamente durante anos. Por isso mesmo, insistia em testar Alex seguidas vezes, até que pudéssemos afirmar com segurança estatística que ele realmente tinha essa ou aquela habilidade cognitiva. Pobre pássaro! Não é de espantar que às vezes se sentisse entediado e se recusasse a cooperar, ou tentasse me confundir de maneira criativa. Não é de espantar que de tempos em tempos Alex me fizesse ir para além da tarefa do momento. Quando ele soletrou irritado, nós, porque não tinha recebido uma noz, ele ultrapassou a fronteira de tudo o que já lhe perguntara. Quando me levou a fazer uma pergunta e respondeu nenhum, estava aplicando o conceito em um novo contexto. E o que essas e outras coisas que Alex fez me ensinaram? Ensinaram que ele tinha um grau de consciência que nem mesmo os behavioristas radicais poderiam negar. Será que posso provar isso tal como provei que Alex era capaz de marcar objetos e aprender conceitos? Não, não posso. Embora a linguagem já não seja amplamente tida como requisito para o pensamento, um exemplo é que frequentemente penso de forma visual, como muita gente pensa e animais não humanos também podem pensar. É necessária para provar que outro indivíduo é consciente. A linguagem nos permite explorar o funcionamento da mente de outro indivíduo como nenhum outro instrumento permite. Se eu tivesse perguntado para Alex, por que você mastigou o projeto de financiamento quando estávamos na Purdue? Ou, o que estava pensando quando mastigou os slides que deixei sobre minha mesa lá na Northwestern? E ele tivesse respondido, ora, eu só estava me divertindo. Ou, eu sabia que você ficaria irritadíssima com aquilo. Então, eu teria vislumbrado a consciência dele. Mas Alex não usava a linguagem da maneira que eu e você usamos. Sendo assim, não posso provar que ele tinha um grau de consciência, mas a forma com que se comportava era certamente sugestiva. Alex me ensinou a acreditar que seu pequeno cérebro de pássaro era de alguma maneira consciente, ou seja, capaz de intencionalidade. Extrapolando, posso dizer que Alex me ensinou que o mundo em que vivemos é povoado de criaturas pensantes e conscientes. Mas nem por isso são autômatos sem mente que vagam como zumbis. Algumas pessoas se valem dessa nova compreensão da mente animal como um argumento para tratar os animais como se tivessem os mesmos direitos que nos reservamos. Isso é tão errado quanto o evangelho restritivo dos behavioristas. Papagaios e outros bichos de estimação não são miniaturas humanas, eles têm suas próprias identidades. Devem ser tratados com carinho e gentileza? Claro que sim. Enquanto animal inteligente que vive em bando, o papagaio cinzento carece de muita companhia e seria extremamente cruel adotá-lo como bicho de estimação apenas para deixá-lo sozinho o dia inteiro. Mas isso não significa que cinzentos ou outros animais têm uma ampla lista de direitos políticos. A lição mais profunda que Alex nos ensinou diz respeito ao Homo sapiens e seu lugar na Terra, na natureza. A revolução na cognição animal, da qual Alex foi uma parte importante, nos ensina que os humanos não são únicos, como acreditamos por tanto tempo. Não somos superiores aos outros seres inseridos na natureza. Já não é mais possível pensar o homem afastado do resto da natureza. Alex nos ensinou que somos parte da natureza e não seres apartados da natureza. A noção de separação foi uma ilusão perigosa que nos deu um salvo-conduto para explorar impunemente
todos os aspectos do mundo natural, animal, vegetal e mineral. E agora estamos enfrentando as consequências. Pobreza, fome e mudanças climáticas são alguns poucos exemplos. Meus amigos ecologistas são muito mais conscientes que a maioria dos cientistas da interligação dos seres vivos com o mundo e sua dependência ao reino vegetal e mineral. Mas até mesmo essa consciência é relativamente nova na apreciação da complexidade comunitária entre o animal e o vegetal, no sentido lógico, regional e global. Durante grande parte do século XX, as ciências, incluindo a biologia, agiram obcecadamente com seu reducionismo, uma visão de mundo em que todos os níveis, do menor ao maior, não passam de mera máquina feita de partes. Pegue a máquina e separe-a em peças, examine-as individualmente e entenderá como o mundo funciona. O reducionismo obteve muitas vitórias no entendimento da natureza, das partes e em como algumas dessas partes se encaixam. Isso nos possibilitou, por exemplo, a invenção de computadores e a descoberta de poderosos remédios. Contudo, alguns cientistas admitem que, de alguma forma, o reducionismo fracassa em seu objetivo final, compreender o funcionamento do mundo. O fracasso se dá porque essa concepção não reconhece a ligadura, a unidade que é o fundamento profundo da natureza com todos os seus reinos. Isso não no sentido da busca do físico pela última e fundamental partícula, ou a teoria de tudo. Há uma unidade na natureza no sentido da interdependência. Os meus amigos cientificamente literatos e não cientistas aprendem essa ideia de maneira instantânea e intuitiva. É uma ideia que cai bem, se você prefere. Debbie Hivell, amiga e membro da The Alex Foundation, coloca assim: Alex me ensinou o significado do todo. O que aprendi com ele também sustentou o que sempre pensei ser verdade, que há uma só criação, uma só natureza, uma só ideia boa, plena, completa, feita de indivíduos de todas as formas. E todos expressam sua unidade com Deus. Não somos diferentes porque parecemos diferentes, mas porque cada qual reflete a eterna beleza e inteligência da criação de maneira peculiar. É isso que faz o todo, essa tessitura de pensamento e existência. E conhecer Alex evidenciou para mim como somos realmente. Ai, gente, tô arrepiada, muito lindo. Debbie expressa maravilhosamente o que as pessoas que creem em Deus afirmam que aprenderam com Alex. Eu, pessoalmente, não me interesso muito pela religião institucionalizada, mas acredito firmemente na unidade e beleza do mundo que Alex ensinou para Debbie e para mim. Minha filosofia de vida se baseia na apreciação da natureza holística do mundo. Sementes que foram plantadas na minha infância por Sem Nome, o periquitinho dela aos 4 anos, né, gente? E o amor pela natureza, para onde aquele pássaro me guiou. Por isso mesmo, minha religião aproxima-se muito mais da tradição nativo-americana de ser e pertencer à natureza, da igualdade e responsabilidade pela natureza. Quem sabe que outras coisas maravilhosas nós teríamos visto pela nossa janela a respeito da mente de Alex se ele não tivesse partido. De qualquer forma, ele me deixou esse grande presente que um dia conheci e abracei e que depois perdi. A unidade da natureza e nossa parte dela. Alex não continuou aqui e sua morte me ensinou a verdadeira profundidade de nossa compartilhada conexão. A dor e o pesar que vivenciei com sua morte me ensinaram isso. É claro que sempre amei aquele rapazinho como alguém que você ama quando trabalha tão intimamente dia após dia durante 3 décadas. Ele dependia completamente de mim e dos meus alunos para suas necessidades materiais, mas sempre teve um ar de independência, uma independência insolente, e mantive minha verdadeira ligação com ele em xeque, de tal forma que acabou invisível até para mim, mas agora não mais. Cuidei de Alex como qualquer dono zeloso de um cinzento cuidaria, mas ele tinha um espírito tão livre que nunca senti que eu o possuía. Mas tal sentimento se expressa melhor em um dos meus filmes favoritos, Entre Dois Amores.
com base no livro de memórias de Isaac Dinesen, e cuja trama é uma história tensa de amor entre a baronesa dinamarquesa Karen Blixen, nome verdadeiro de Dinesen, e Dennis Finch Hatton, um arrojado caçador e aviador. Tem como cenário a mística Gong Hills, ao sudoeste do Quênia. O livro inicia com uma frase simples, mas profundamente evocativa. Eu tinha uma fazenda na África. É difícil explicar, mas quando você vai para a África, o lugar penetra na pele até a alma. E esta frase tão simples bate profunda e instantaneamente na mais fundamental das emoções, assim como também evoca um pesar intenso que brota do conhecimento da devastação que hoje assola aquelas terras primais. Vítima da dupla depredação de uma ganância sem limites e de uma desesperada necessidade. Que tristeza! Onde está o reconhecimento da unidade? A história me atrai porque de alguma forma me identifico com essa mulher e sua busca de vida. Ela também deu murro em ponta de faca durante muito tempo, tentando ser aceita, tentando mudar o seu meio, tentando perseverar frente às grandes injustiças. Somente quando partiu é que finalmente os homens entenderam o que tinha realizado, mas era muito tarde para ela. São, no entanto, as palavras finais do filme que ocupam um lugar especial no meu coração, porque evocam a mim e a Alex. É uma cena em que Blixen aceita a perda de Finch Hatton frente ao túmulo e diz as seguintes palavras, ligeiramente modificadas aqui. Ele não era nosso, ele não era meu. Obrigada por tê-lo compartilhado conosco. Ele nos trouxe muita alegria. Nós o amamos muito. Final do livro, gente. Muito lindo, né? Haja coração. E aí, gente? A gente tem um tempinho ainda. Falem, por favor, porque... Vocês querem que eu leia os agradecimentos? Muito lindo, né, Flor? Tem aqui os agradecimentos, gente. Vocês querem que eu leia? Eu tô muito emocionada. Esse final é demais. Demais, demais, demais. Eu vou ler os agradecimentos, porque também é bem legal, tá? Agradecimentos da autora. A todos que enviaram e-mails, cartas e telefonemas após a morte de Alex e que me convenceram da necessidade deste livro. A Arlene, pois não teria sobrevivido sem ela. A todos que durante anos ofereceram assistência para a pesquisa, seja com poucos ou milhares de dólares, ou passando horas sem fim, correndo atrás de financiamento. A todos que deram apoio emocional nos momentos fáceis e difíceis, muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer a Roger Lewin pela ajuda significativa que me deu na correção do manuscrito. Terminou, gente. Terminamos o nosso livro. Estamos todos de parabéns, Doraci, demais a leitura. Muito, muito demais, muito demais. Gente, esse livro é assim, tocante demais, sabe? Eu realmente ainda vou lê-lo algumas dezenas de vezes, porque eu não me canso de ler esse livro. E indico super para quem ainda não leu, para quem ainda não tem, vale a pena comprar. Estou me recompondo aqui. O que vocês acharam, gente? Flávia Meira. Amei o projeto. Gente, parabéns, parabéns para todos vocês. Quando ela falou sobre o zoológico na África, fiquei imaginando a forma como nós nos sentimos conectados à natureza, como estamos no meio de tantos animais que o continente tem. Jó e sua turma. Guilherme, exatamente, Guilherme. Imagina, eu também me imaginei lá, assim. Deve ser... Se a gente que convive com aves na nossa casa, a gente já tem o prazer e já sente a ligação que sente com a natureza. Imagina a gente imerso num continente, num local desse, né? Muito bonito, é muito bonito o livro, é muito tocante. E esse último capítulo, especificamente,
ele é um alerta, né, gente, para o ser humano, para a gente que acha que é o centro de tudo, para a gente que acha que é o especial da história, quando, na verdade, como ela falou, né, todos estamos interligados, todos fazemos parte e todos complementamos um ao outro, né? Onde há um excesso, onde prejudica, onde danifica o ambiente de um, vai interferir mais adiante, mesmo que não naquele momento, né? Na vida do outro, na nossa vida. Tá tudo interligado. É uma mensagem assim, linda, maravilhosa, que Irene passa, sabe, no final dessa jornada dela com Alex, né? Eu iria querer trazer um elefante para casa. Um elefante, Guilherme, logo um elefante. Não tem um animalzinho mais fácil de trazer para casa, não. Ai, gente, contem aí. O que é que vocês acharam? Escrevam. Esse último capítulo, amei demais, parabéns. Ô, Doraci, gratidão imensa a você que estava aqui assiduamente. Você, Carolzinha, todo mundo, todos que estavam aqui, Jaqueline, todos que estavam aqui e participaram ativamente do nosso projeto. Quem chegou depois, quem ainda vai chegar com os vídeos gravados, quero muito agradecer, porque no início eu tinha pensado em fazer esse projeto, mas eu achei assim, muito arrojado. Eu falei, será que eu vou segurar essa onda de 9 capítulos, minha gente? Será que vai dar certo? Você sempre fica na dúvida, né? Mas aí, vamos ler várias vezes o livro. Vamos ler várias vezes. O livro ensina que não somos o centro do universo. Exatamente. Exatamente. Esse ensinamento, essa lição é o que a gente deve mais colocar na nossa mente, né? Se o homem, né, de uma forma geral, se a nossa raça humana colocasse isso na mente e tivesse mais humildade, o mundo estaria bem melhor, sem dúvida. Muito legal o livro. Eu já li 3 vezes, Jaqueline, e né, não vou parar por aqui, vou ler mais vezes. Então, gente, eu indico muito para quem ainda não tem esse livro, que adquira, vale muito a pena. Vale muito a pena ler o livro, né? É um livro, assim, para ser lido, ser relido. Sempre tem algo a acrescentar, sempre tem algo que a gente não observou antes e vai observar depois, né? Então, eu quero muito agradecer a todos vocês por terem participado do projeto, por estarem aqui com a gente, né? Por ter se emocionado junto com a gente, por ter ficado chateado, por ter rido das loucuras do Alex, né? Alex aprontou todas que ele tinha direito. E aí, gente, quem estiver lendo ou for reler, quiser levantar a hashtag leitura coletiva Topetudos, tá valendo. Porque esse é um projeto que sua emoção faz com que a gente se conecte ainda mais. Parabéns pelo projeto, você realmente arrasou. Não imagino uma pessoa que se sairia melhor lendo esse livro coletivamente do que você, é incrível. Obrigada, amigo. Catarinas Baby, eu que agradeço pela oportunidade de estar junto com vocês. Nick Seu Bando, eu que agradeço pela iniciativa desse projeto. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Doraci, li 2 vezes com você e comigo. Excelente, Doraci, excelente. É isso, gente. E aí, como de costume, tá pertinho de terminar. Eu quero agradecer a todo mundo, vou deixar a live salva. E foi muito emocionante. Haja coração para concluir esse capítulo. Mas uma mensagem linda no final que aquece o nosso coração, que nos enche de esperança. E é isso que fica, né? A semente do Alex, ele veio para deixar esse ensinamento, né? Para ser propagada essa sementinha. E esse é um livro que merece realmente ser propagado, né? E a intenção foi justamente essa. Mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo. Gente, anotem aí, quem ainda não viu tudo, veja, anote os pontos que querem destacar. Que aí na próxima terça-feira, de hoje a 8, a gente faz o debate, tá bom? Vamos combinar assim? E aí se organizem, anotem, quem quiser entrar aqui ao vivo, a gente entra também, conversa. E quem quiser só escrever, fica à vontade, só escreve. E aí a gente faz um debate legal, um bate-papo legal. E o que mais que eu ia falar? Sim, e aí na terça-feira eu divulgo o próximo livro, tá? É um livro
mais simples, é um livro que eu acho que vai dar só uns 2 encontros, 3 encontros no máximo. E é um livro lindo também, muito lindo. E na terça-feira eu divulgo para vocês, tá? Eu quero muito agradecer mais uma vez. Vou precisar desligar por conta do horário para salvar a live. Um beijo para vocês, que fiquem aí refletindo e curtindo essa mensagem linda, essa mensagem tão importante, né? E tão cheia de amor com todos os seres do nosso planeta. Um beijo, fiquem com Deus. Boa noite, gente. Até terça.